E aí, alguma vez alguém já parou para pensar em como, de acordo com uma das narrativas mais antigas que a gente conhece, o mundo foi repovoado depois de um cataclismo global? Bom, nesta nossa análise, a gente vai explorar justamente essa história. Como uma única família deu o pontapé inicial para todas as nações que a gente vê por aí hoje. A história nos convida a começar com essa frase que é bem poderosa. Imagine por um momento. É um convite mesmo, para a gente visualizar um mundo que foi literalmente lavado. Um planeta que passou por uma transformação gigantesca e que agora, bem, está esperando por um novo começo. Imagina só, depois de um dilúvio que cobriu absolutamente tudo, o que sobrou foi o silêncio. Não tinha cidade, não tinha barulho, nada. Só um mundo imenso e vazio, esperando para ser preenchido de novo. Era, de verdade, uma página em branco para a história da humanidade. E é exatamente aqui que a nossa história começa para valer. Um novo começo. Vamos ver como é que, a partir de um grupo minúsculo de pessoas, toda a diversidade incrível de povos e culturas que existe no mundo hoje começou a surgir. E o ponto de partida para essa nova humanidade é, surpreendentemente simples, uma única família. A família de Noé, que, como a gente sabe, sobreviveu à grande inundação dentro de uma arca. Esse é o marco zero, o ponto de partida para a repopulação do planeta inteiro. E a partir dessa família, a responsabilidade pelo futuro da humanidade inteira acabou caindo nos ombros de 3 pessoas: os filhos de Noé. Eles são, nessa história, as sementes de todas as nações que viriam a existir. E aqui estão eles, Sem, Cã e Jafé. É a partir desses 3 homens e das famílias que eles formaram que toda a árvore genealógica da humanidade, segundo essa narrativa, começou a se expandir de novo. E o processo, bom, foi o mais natural possível e, claro, exponencial. Uma geração levou a outra, que levou a outra, e a população humana começou a crescer. Aquele silêncio da terra vazia, aos pouquinhos foi sendo preenchido pelas vozes de novas famílias. Esse crescimento todo, inevitavelmente, levou a uma coisa: uma grande expansão. As famílias já não conseguiam mais ficar todas juntas no mesmo lugar. E foi assim que começou o movimento que espalharia a humanidade pelos 4 cantos do globo. Mas essa passagem de família para nação não foi um pulo, não foi da noite para o dia. Foi um processo gradual, sabe? Orgânico. As famílias cresceram e viraram clãs, ou tribos. Depois, essas tribos foram se agrupando, formando povos com uma identidade em comum. E, por fim, foram esses povos que deram origem às primeiras nações. E para onde essa gente toda foi? Para todo lugar! Alguns grupos foram mais atraídos pelo litoral e se estabeleceram perto do mar. Outros procuraram as planícies férteis, ótimas para plantar. E teve gente que se aventurou em direção às grandes montanhas, ocupando territórios totalmente novos. E conforme as sociedades iam crescendo e ficando mais complexas, uma coisa nova começou a surgir: a necessidade de organização, de liderança. E com isso, um novo tipo de poder começou a se desenhar, personificado numa figura bem notável. Esse líder era Nimrod. A narrativa descreve ele não só como um grande caçador, mas como um construtor de cidades, o fundador do que seria o primeiro reino. Ele representa uma mudança fundamental, a passagem de uma liderança mais tribal para um governo de Estado organizado. O ponto principal aqui é que Nimrod é apresentado como um pioneiro, um dos primeiros a entender a arte de governar. E enquanto ele estava lá construindo o seu reino, os descendentes dos outros irmãos, Sem e Jafé, não ficaram parados não, hein? Eles também continuavam se multiplicando e se espalhando, cada um formando seus próprios povos, suas próprias culturas. Mas, no meio dessa expansão toda, dessa diversidade surgindo, a história guarda um detalhe final. Um detalhe bem curioso que, de certa forma, unia todos esses novos povos espalhados pelo mundo. Agora para e pensa um pouco. A gente tem grupos diferentes, em terras diferentes, cada um desenvolvendo seu jeito de ser, sua cultura. O que é que poderia manter uma conexão entre toda essa gente? E a resposta é surpreendente. Apesar da distância, apesar das novas culturas que estavam surgindo, a humanidade inteira ainda compartilhava uma coisa essencial: uma única língua. Existia uma unidade que ia além de qualquer nova fronteira. Só que essa unidade, ela não ia durar para sempre. Um evento estava prestes a acontecer. Um evento tão grande que ia quebrar essa língua comum em pedaços e mudar o rumo da história da humanidade para sempre. E esse evento tem tudo a ver com uma construção gigantesca, um ato talvez, de orgulho humano. A famosa história da Torre de Babel. Mas os detalhes dessa história,
Isso fica para uma próxima análise.